Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger. Nós vamos retomar na página 84, Um Dia Depois. Hoje nós temos como leitora a Irê e estamos sob a orientação da Cleusa. Lembrando para quem for assistir essa gravação a primeira vez, nossos encontros acontecem todas as terças, às 20h20. É sempre o mesmo link de acesso para quem quiser participar ao vivo e pode obter informações através do perfil do Instagram Leituras Sistêmicas. Também lembrando que semana que vem, dia 19, nós teremos um encontro especial com convidados especiais para a gente comemorar os 9 anos desse grupo. Ele foi dia 26 de julho, que fizeram 9 anos, e aí nós convidamos algumas pessoas, como o Renato Bertatti, o Hamilton Plácido da Rosa, Alice Satin, Larissa e outras pessoas que participaram desse grupo lá do início. Então, quem quiser participar, venha, dia 19, pelo mesmo link. E sem mais delongas, Cleusa, eu já passo para você. Boa noite a todos. Obrigada, Helena. Obrigado de lembrar do nosso encontro festivo a semana que vem, né? E vamos para a leitura, ou melhor, a gente tinha ficado com as lições de casa. A semana passada só teve as suas provocações. Se alguém mais tiver alguma pergunta daquelas duas constelações, se alguém quiser fazer alguma colocação, né, a gente pode aproveitar esse começo antes de retomar a leitura e esclarecer alguma coisa se tiver, se alguém quiser colocar. Se ninguém tiver nenhuma colocação, daí a gente vai direto para a leitura. Ah, eu tenho uma colocação aqui, da página 84 também, Hum. um pouquinho acima, onde está, nós nos permitimos começar de novo. E aí fala assim: quando houve dificuldades em um relacionamento, é uma regra muito boa quando o casal diz: nós nos permitimos começar de novo. E sobre o que aconteceu antes não se falará nunca mais. Nem sequer em pensamento. Esse seria o segredo da felicidade. E aí fala assim: mas isso é fácil demais. E eu perguntei. E quando houve traição? E, por exemplo, pode ter havido um filho assim, fruto dessa traição. Será que funciona? Vamos começar de novo e faz de conta que não aconteceu nada? Esse vamos começar de novo, né? Tipo assim, esse é um exemplo. Ele fala que quando tem um filho, a relação acaba, Hum, né? Em outros textos, em outras coisas, ele coloca isso. A partir do momento que teve um filho com uma outra pessoa, aquele relacionamento anterior acabou, certo. né? Não quer dizer que que as duas pessoas não podem retomar de novo um recomeço, mas daí é um novo começo, que eu já vi constelação que aconteceu isso, né? A pessoa era casada, teve filhos, daí separaram, sei lá, teve um outro relacionamento, teve filhos, e depois ele voltou para a primeira mulher. Só que daí, tipo assim, ela tá nessa ordem, né? Ela tá é um terceiro relacionamento. É a mesma mulher que foi no primeiro, mas ela tá vindo depois da segunda mulher. Então é um começar de novo meio, Meio só, né? Porque aí é difícil, não se é, falará mais. É estranho, né? É meio né? esquisito. Então assim, mas essa colocação ele está falando em relação também à constelação que desenvolveu, né? Sim, sim. Não sei se é só da constelação. Né? Parece que Então, não. Não, parece que é no geral, porque ele fala: gostaria de dizer algo sobre um segredo da felicidade. É. então, porque
Então, esse, eu vejo, da minha forma de ver, esse começar de novo é dessa forma, né? Tipo assim, você teve um filho fora do relacionamento, houve uma traição e houve um filho, esse é um novo relacionamento. Aquele primeiro acabou. De repente, você pode retomar com aquele parceiro, assumindo essa segunda pessoa, né? Essa pessoa que desse relacionamento que teve e o filho que teve dessa relação, na ordem de chegada dele dentro do sistema, né? E esse não fala mais nisso, tipo assim, entra muito dentro do equilíbrio, né? Dentro da coisa da compensação. O que que esse parceiro que foi traído exigiu em compensação? Também é uma coisa que conta muito nesse começar de novo. Então, para começar de novo, eu tenho que estar em paridade com o meu parceiro. A gente tem que estar na mesma condição de equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, em alguns exemplos, ele coloca quando tem algo muito grave, do, assim, de você perguntar para o parceiro o que que você quer em compensação ao mal que eu lhe causei. Quando tem essa compensação, é possível essa retomada, esse começar de novo, né? Agora, quando tem uma criança nesse meio, essa criança tem que ser assumida no lugar que ela veio dentro desse sistema. E essa outra mulher também tem que ser respeitada no lugar que ela entrou nesse sistema. Não sei se eu respondi. É. Mônica, E ativa porque tá, estava tava como é. fechado o microfone. Obrigada, Cleusa. Respondeu sim, sim. Obrigada. Fala, Eurico. Boa noite a todos. Cheguei em cima da hora hoje, né? Mas quando ele fala assim, nos permitimos que é muito bonito, né? Uma regra muito boa quando o casal diz nos permitimos começar de novo e sobre o que aconteceu antes não se falará nunca mais, nem sequer em pensamento. Esse seria o segredo da felicidade, mas isso é fácil demais. Eu acho que assim, esse não se falará nunca mais, eu acho que tem que ser algo que tem que ser conversado. Eu acho que assim, é válido o não ficar se relembrando, revivendo aquilo que aconteceu, mas eu acho que é uma boa, como o próprio Bert diz aqui, é uma boa ideia, né? Uma boa regra quando o casal para conversar sobre aquilo que aconteceu. Eu acho que deixa de ser uma boa ideia quando a gente relega ao esquecimento, que não vai esquecer, vai ficar em pensamento. Então, acho que a princípio, assim, quando ocorre uma infelicidade, uma infidelidade, é interessante que o casal converse, que seja compensado, como a Cleusa falou, concordo também plenamente, tem que pensar numa compensação que seja possível para aquele casal, né? Que seja possível para os dois, né? Não importa como vai ser, mas eu acho que a compensação tem que haver, sim. Mas eu acho que a conversa sobre, de início, é imprescindível também, para não cair no esquecimento e ficar só na lembrança, porque dizer que não vai ser nem em pensamento é praticamente impossível se não for conversado, né? Então, eu penso que tem que conversar sim para chegar a esse equilíbrio, essa compensação. Então, eu acho que é muito importante o diálogo quando ocorre alguma coisa assim. Mas, Eurico, quando ele diz nós nos permitimos conversar, começar de novo, para mim isso equivale que já houve um diálogo sobre o que aconteceu. Então, tipo assim, você tem o diálogo, tipo assim, depois que tem esse esclarecimento, então, a partir de agora, vamos em frente, né? Não vamos, tipo assim, não se fala mais nisso porque a gente já esgotou esse assunto. Eu entendo dessa forma, né? Como esse segredo da felicidade. Porque não dá para você não falar sobre o assunto e
querer continuar uma relação, né, sem transparência. É uma relação que vai estar fadada ao fracasso. Se não tiver essa conversa antes dessa permissão para continuar, né? E, tipo assim, mas isso é fácil demais quando ele coloca. Para mim, isso aqui é aquelas piadinhas que o Bert coloca, né? Isso é fácil, né? Então a gente fala, tá tudo certo, né? Isso é um trabalho muito intenso para você resgatar algo que foi quebrado, né? A gente fala assim, alguma coisa quebrada nunca vai voltar a ser igual ela era antes de quebrar, né? Eu brinco quando alguém pergunta sobre o meu joelho, né? Tipo assim, um joelho remendado sempre vai ser um joelho remendado. Eu tive a sorte de ter pego bons profissionais e de não ter problema nenhum por conta desse remendo, mas a cicatriz é uma maravilha. Eu não faço nenhuma questão de esconder. É um joelho remendado, mas que me permite ir para onde eu quiser. E a mesma coisa quando se quebra a confiança num relacionamento. Que seja um relacionamento de casal, que seja um relacionamento de amizade, né? Se não tiver essa conversa séria para um começar de novo, não tem começar de novo, Não consegue se pensar em compensação, né? Se a gente não né? souber o que Né? Não vai consegue, compensar o porque se não outro. tiver a conversa, não tem como você chegar numa condição de equilíbrio para que o relacionamento dê certo. Para Né? E haver é tão compensação tem que haver o complicado, diálogo, né? e como? E como tem que ter diálogo, né? Então, são coisas assim. Fácil demais os relacionamentos. Bem fácil. Se a gente não. Quando a gente não conhece essas implicações, a gente vai levando, né? Mas chega nesse caos que a gente vê na sociedade, nesse casa-descasa o tempo todo, porque as pessoas não têm esse diálogo, não têm essas equiparações, não conseguem ficar junto. É bem isso. Mas alguém tem alguma colocação antes da gente seguir? Se ninguém tem, a gente pode ir para a leitura, Eri. Página 84. Um dia depois. As soluções simples são frequentemente encaradas como uma ofensa. Stefan, quando penso na constelação de ontem, percebo algo que contradiz o meu conceito de vida, porque foi fácil demais. Bert Hellinger. Exatamente. Stefan, sempre vejo tudo como tão complicado e Bert Hellinger. Posso também ficar de maneira complicada, se você quiser. Faço isso quando alguém quer fazer um desvio, e quase uma ofensa que seja tão fácil. Stefan, sim, porque coloco tudo o que houve antes em questão. Bert Hellinger, a gente sente que muita coisa foi em vão. Depois da Primeira Guerra Mundial, houve a moeda de infração com uma cédula de 10 bilhões de marcos. Podia-se comprar um pãozinho. Algumas pessoas guardaram essas cédulas dizendo: algum dia elas voltarão a ter valor. Stefan ri e assente com a cabeça. Alguns parceiros empregam seus sonhos para pregar uma peça no outro. Sabine, fiquei também totalmente surpreendida ao ver quão fácil foi a constelação de Stefan, porque sempre parti do pressuposto de que Bert Hellinger. Não repita, por favor. Sabine ri. Sabine, tive a sensação de que a culpa é minha. Bert Hellinger. Sim, é sua. Vimos isso ontem bem nitidamente.
Ele estava disposto e você o recusou. Sabine acena levemente com a cabeça. Bert Hellinger, vou lhe contar um segredo. Dois pecadores se entendem melhor. Você contou ontem que ele a magoava naquela época. Sabine. Bert Hellinger. Ontem você o magoou. Foi a compensação. Agora vocês podem começar de novo. Sabine. Percebo já há algum tempo que estou pensando em separação. E, na verdade, já estou indo, mas não posso ir. Bert Hellinger. Você sabe por quê? Sabine. Não. Bert Hellinger. Você lhe deve algo. Sabine. Mas eu não sei por quê. Bert Hellinger. Eu lhe disse. Você lhe deve algo. Sabine. Não sei o que. Esta noite tive dois sonhos, onde eu. Bert Hellinger. Interrompe-a. Quero dizer algo sobre sonhos. Eles são somente sonhos. Alguns parceiros empregam seus sonhos para pregar uma peça no outro. Eles dizem: sonhei que você. Tomam isso como se fosse uma revelação divina. A maioria dos sonhos sobre os outros são um truque astuto se são relatados. Eles não têm nada a ver com a outra pessoa, mas só com aquele que sonhou. Sabine, sei disso. Também não queria contar isto assim agora. Bert Hellinger, bom. Sabine, no primeiro sonho, uma casa desabou e eu me senti responsável pela sua reconstrução. No outro sonho, havia uma escada que era velha e estava consertada e eu a quebrara. Senti-me responsável, mas percebi que não tinha nenhuma vontade de reconstruí-la. Bert Hellinger, quero lhe dizer algo sobre sonhos. A primeira frase é que conta. Qual foi a primeira frase? A casa desabou. Pronto. É este o sonho. O sonho atua se você ficar com a primeira frase. Está bem? Sabine, gostaria de trabalhar hoje porque tenho a sensação de. Bert Hellinger, não tenho certeza de que seja o certo. Sabine, tenho sensação de que há algo que não entendo. Bert Hellinger, depois de alguns instantes. Tenho um teste bem simples para você. Imagine as duas situações. Na primeira, eu trabalho com você. Na segunda, eu me recuso a fazê-lo, mas com a atenção dirigida a você. Quando você é mais forte, se eu o faço ou se eu não o faço, Sabine, se você o faz. Bert Henniger, não, se não o faço. Esse é o desafio maior. Pergunto-me também, quando sou mais forte? Não no sentido de superioridade, mas quando guardo a minha dignidade? Se eu o faço ou se não o faço, para mim está bem claro. Eu guardo a minha dignidade, conservo a minha força, se não o faço. Caso contrário, deixo-me utilizar para algo que vejo de antemão não tem nenhum sentido. Sabine assente com a cabeça. Um pouco mais tarde. Sabine, mamãe, meu lugar é com você. A família de origem. Bert Henniger. Está bem? Podemos continuar a trabalhar. Para Sabine, vou fazer uma constelação com você. Sabine, surpreendida. Como assim? Bert Henniger. Como você vê, estou sempre pronto para surpresas. Sabine ri. Bert Henniger. Está bem. Coloque a sua família de origem. Quantos filhos vocês são? Sabine.
8. Bert Hellinger. 8 filhos. Qual o lugar que você ocupa entre os irmãos? Sabine. Sou o quarto filho. Bert Hellinger. Morreu talvez alguma criança? Sabine. Não houve um aborto. Não. Houve um aborto espontâneo no terceiro mês. E tem uma figura, né? Com legenda. Temos que ler. É bom ler a legenda. A figura a Helena está mostrando Ah, na tá ok. frente. P, pai. M, mãe. 1, primeiro filho, mulher. 2, segundo filho, mulher. 3, terceiro filho, homem. Quarto, quarto filho, mulher. Sabine. 5, quinto filho, homem. 6, sexto filho, mulher. 7, sétimo filho, homem. Oitavo filho, homem. Bert Helling, para Sabine. Aconteceu algo de especial na família de seu pai? Sabine. Eram 3 filhos. A irmã mais nova morreu com 5 anos. Bert Hellinger. Para Sabine. Quem você representa? Olhe uma vez para sua constelação. Coloca a irmã mais nova do seu pai. Figura 2. IP. Irmã do pai falecida aos 5 anos de idade. Bert Hellinger. Para representante de Sabine. Como você se sente? Quarto filho mulher. Tenho mãos elétricas como se estivesse sob corrente. Não consigo perceber bem os irmãos. Aqui existe uma tensão estranha. Olho por entre os irmãos desde que apareceu a falecida irmã de meu pai. Ela é interessante, mas não olho realmente para ela. Só mais um, mais ou menos, assim um pouquinho. Bert Hellinger. Como se sente o pai? Pai. O mais interessante são os filhos que se encontraram à esquerda. À minha direita, esquentou quando os filhos apareceram. Em princípio, sinto-me bem. Quando a minha irmã falecida foi colocada perto de mim, senti calafrios. Quando foi colocada alguns passos para trás, ficou neutro. Hellinger faz o marido e a mulher trocarem de lugar. Então coloca a irmã falecida à direita, ao lado do marido. Os filhos à sua direita retrocedem 2 passos. Figura 3. Bert Hellinger. O que me dou para o pai? Pai. Está agradável. Bert Hellinger. Para representante de Sabine. Para você? Quarto filho mulher. Agora preciso olhar para o pai, para a mãe e para a irmã falecida do pai. Hellinger coloca a representante de Sabine um pouco mais para a frente. Figura 4. Quarto filho mulher. Dói-me olhar para a tia falecida. Ela está comovida. Gostaria de correr para ela. Sinto-me atraída por ela. Bert Hellinger. Faça isso. Vá até ela e diga: querida tia. Quarto filho, mulher. Depois de ter se colocado à sua frente, querida tia. Bert Hellinger. Você tem algum lugar em meu coração. Quarto filho, mulher. Você tem um lugar em meu coração. Bert Hellinger. Olhe-me com benevolência se eu fico. Quarto filho, mulher. Olhe-me com benevolência se eu fico. Bert Hellinger. Por favor. Quarto filho, mulher. Por favor. Bert Hellinger. Que tal para a tia? Irmã do pai. Uma sensação de felicidade total. Bert Hellinger. E que tal para o pai? Pai.
sinto-me exatamente como ela. Hellinger coloca novamente a representante de Sabine junto com seus irmãos. Bert Hellinger, para o pai, diga à sua irmã: esta é a melhor mulher e estes são todos os meus filhos. Pai, esta é a minha mulher e estes são todos os meus filhos. Bert Hellinger, 8 filhos. Pai, 8 filhos. Bert Hellinger, olhe-nos com benevolência. Pai, olhe-nos com benevolência. Bert Hellinger, você tem um lugar em meu coração. Pai, você tem um lugar no meu coração. Bert Hellinger, como se sente a tia? Irmã do pai. Bem. Bert Hellinger, para representante de Sabine. Como você se sente agora? Quarto filho mulher. Minhas pernas estão começando a tremer. Hellinger coloca a própria Sabine no quadro. Bert Hellinger, para Sabine. Agora vou lhe mostrar a solução. Bert Hellinger coloca ao lado da mãe, do pai e da falecida irmã do pai. Figura 5. Sabine está muito comovida e chora. Bert Hellinger, olhe para a mãe e diga-lhe: meu lugar é com você. Sabine chora e abaixa a cabeça. Olhe para ela. Como você a chamava? Sabine. Mamãe. Bert Hellinger, diga-lhe: mamãe, meu lugar é aqui com você. Sabine, chorando. Mamãe, meu lugar é aqui com você. Bert Hellinger, segure-me para que eu fique. Sabine, segure-me para que eu fique com você. Bert Hellinger, para a mãe, tome-a nos braços. Sabine permanece por algum tempo chorando nos braços da mãe e respira profundamente. Bert Hellinger, para Sabine. Agora, coloque-se novamente ao lado de sua mãe e olhe para o pai. Como você o chamava? Sabine. Papai. Bert Hellinger. Papai, eu fico com a mamãe. Sabine. Papai, eu fico com a mamãe. Bert Hellinger. Eu amo a sua mãe e fico com a mamãe. Sabine, comovida. Eu amo a sua irmã e fico com a mamãe. Bert Hellinger. Olhe-me com benevolência. Sabine, olhe-me com benevolência. Bert Hellinger. Que tal para o pai? Bom. Bert Hellinger. Diga à sua filha: o seu lugar é com a sua mãe. Pai, o seu lugar é com sua mãe. Bert Hellinger. Agora, coloque-se novamente entre os seus irmãos. Como se sente agora? Sabine. Aliviada. Posso respirar novamente. Bert Hellinger. Exatamente. Acho que isso é tudo. Continua? Mais esse pedacinho da sequência ali antes da gente fazer a pausa, se não for muito cansativo para você. Tá ótimo. Título: A dissolução de identificações. Bert Hellinger. Para Sabine. Gostaria de esclarecer uma coisa a esse respeito. Um sistema familiar necessita estar completo. Isto é, cada membro da família precisa ter seu lugar nesse sistema. Precisa ter o mesmo direito de pertencimento. Quando uma criança morre precocemente, como a irmã de seu pai, então essa criança frequentemente é esquecida e não é contada entre os demais irmãos. Ou falta o amor, ou a gente não se despediu dela. Quando isso acontece, essa pessoa será representada por alguém mais tarde, para que ela não desapareça. Existe, portanto, uma tendência de restabelecer a totalidade, pelo menos de forma substitutiva.
Então, pessoas inocentes são tomadas a esse serviço sem que ninguém seja culpado, sem que ninguém o deseje. Ninguém obrigou ou disse isso, ou disse algo a ela. Isso vem das profundezas. Existe essa identificação. Então você se sente como a irmã de seu pai. Você se coloca de fora, como se não pertencesse ao sistema. Assim como você fez aqui. Você não pode se dirigir a outros porque você não se sente pertencente. Está relacionado com isso. Essa é a identificação. A pergunta é: como se dissolve isso? A identificação atua fazendo com que eu seja como a outra pessoa, mas eu não a vejo, porque sou como ela. Na constelação, essa pessoa é colocada em frente à outra. Portanto, a tia foi colocada à sua vista. E agora o amor flui de você para ela. Esse amor dissolve a identificação. Esse é o primeiro passo. Mas ele não basta aqui. Necessita-se dar mais um passo adiante em direção à solução. Se a filha está identificada com a irmã do pai precocemente falecida, então tiro a filha da esfera da influência da família paterna e a coloco na esfera de influência da mãe. Isso também dissolve a identificação. Para as meninas, é especialmente bom ficar ao lado da mãe. Depois de colocarmos isso em ordem, você pode ficar entre os seus irmãos e agora está livre, mas somente se você quiser. Sabine ri e assente com a cabeça. Agora vamos dar uma paradinha, ele. É, uma das coisas, né, que ele traz, elucida aqui, por isso que eu pedi para você ler esse finalzinho, né, que é essa explicação da identificação. E isso complementa também, Helena, aquela sua pergunta de estar na esfera do pai ou estar na esfera da mãe, né? Tipo assim, para ver, tipo assim, quando um lado tem um problema, ele tira dali, né, ó, o menor e coloca do outro, né? E mas ele não desrespeita aquele lado, ele só tira daquela influência, né? Que nem aí no caso, ela é identificada com a irmã falecida do pai. Isso por conta daquela história das consciências, né? Dessa consciência maior, da consciência do grupo, que não admite que ninguém fique fora, né? Se tem uma exclusão, alguém que vem depois vai representar o excluído. Então, tipo assim, provavelmente essa irmã que morreu criança, ela não é contada, não era contada nesse grupo. Então, daí uma sobrinha acaba se identificando e trazendo ela de volta para esse grupo, porque a consciência do grupo não admite lugar vazio. Alguém que chegou depois vai ocupar aquele lugar, né? E não é quem está antes que vai lá e escolhe você vai ocupar. É aquele que, de alguma forma, sente que aquele lugar está lá e que ele pode, né? Que ele pode, ele é grande, ele pode carregar aquele pacote, ele pode substituir aquilo que foi. Tudo a nível de inconsciência, né? Então, daí, como ela estava vivendo essa identificação, ela não está livre nem para um relacionamento de casal. Daí ela não consegue ficar, não sabe se fica com o parceiro ou não fica, porque ela não está no lugar dela, ela não é ela mesma. Daí a constelação traz essa identificação à tona e essa identificação pode ser quebrada, né? Como diz ele, se você quiser. Então, quando a gente está vivendo uma identificação e a gente traz isso para a consciência, a gente tem essa possibilidade de escolher se a gente quer continuar naquele lugar ou se a gente quer ir para o nosso lugar, né? Porque quando a gente volta para o nosso lugar, dando
no nosso coração um espaço para aquela pessoa que foi excluída, trazendo aquela pessoa que foi excluída para o seio da família, a gente fica livre, né? E essa constelação coloca bem isso, né? Quando começou a constelação, tipo, a gente tem mania de pensar, né? Quando ela fala teve um aborto na família, eu pensei que fosse isso, que fosse pesar. Só que não foi o aborto que teve entre os irmãos que estava pesando, e sim uma exclusão da geração anterior, né? Então, são coisas que a gente tem que estar sempre muito atenta. E não sei se vocês têm alguma dúvida sobre isso, algum questionamento para a gente estar refletindo. Fala, Helena. Eu vou compartilhar algo pessoal. E que quando começou a ler esse trecho, eu fiquei de boca aberta. É, enfim, eu vejo muitos emaranhamentos, né? Meu, assim, enfim, da família paterna e materna. Mas eu vejo bastante da materna. E nas minhas pesquisas, por conta de ancestralidade, fiz teste de genera, eu acabei achando em 2023 uma certidão, até me emociono, de nascimento. E nome da minha avó e do meu avô. E aí, quando eu li, eu fiquei tão chocada que eu falava assim, gente, como assim? E a data tá confusa, então tem uma data e uma descrição lá, né? Irmã da minha mãe. E nunca, eu tenho 51 anos, gente, nunca falaram dela, né? Cleonice. E aí eu fiquei com aquele papel e pensando assim, meu Deus, o que que eu faço com isso? Porque eu descobri um segredo, ninguém falou, eu falei, eu vou fazer o que com isso? Então eu guardei para mim e não comentei com ninguém, né? Isso foi, acho que foi no começo de 2023. Aí no Natal de 2023, a minha mãe estava conversando com a sogra do meu irmão e eu do lado, assim, ó. Começaram a falar de família e ela falou: Ah, minha irmã Cleonice, minha mãe Nana, eu. Aí eu virei para ela e falei: Mãe, como assim, minha irmã Cleonice? Aí me deu um alívio, que eu falava assim: Gente, então não é segredo. Mas assim, ó, aí agora lendo isso. Ninguém falou, e hoje fala um pouco. Eu estive agora em São Paulo, e aí eu fui no cemitério com a minha mãe para a gente fazer um levantamento, aí que minha mãe falou de novo dela. Mas você vê, é, são tantos esquecidos, tantos. Então eu fico imaginando o quanto isso impactou minha mãe, porque acho que a princípio, eu não sei se ela foi depois da minha mãe ou antes, minha mãe estava comentando lá. E o quanto impactou todo mundo, né? Eu lembro bastante, e agora lendo isso aqui, me deu vontade até de trazer mais à luz isso, sabe? Porque o meu irmão, o meu tio mais novo, quando meu avô faleceu, ele tinha 10 meses de idade. Então, acho que ele nunca ouviu falar dessa irmã, né? E então agora, assim, nossa, eu até tô até mais assim, porque me deu vontade agora de realmente, tipo assim, ó, tá bom, deu um lugar no coração, mas sabe quando parece que ainda ela tá esquecida? Então, fiquei bem Mas emocionada. você não tá fazendo a árvore genealógica. Então, eu tô fazendo e aí eu tô colocando lá, entendeu? Então, você colocando na árvore e É, compartilhando com a família, todos vão saber da existência dela. é. E olha, gente, é muito interessante como as coisas vêm, né? Então, assim, eu nem que fui atrás, eu tava fazendo e aí tem um site que você põe lá o nome, aparece certidão de óbito, achei cartão de embarque quando vieram, né, da Itália, que vieram para Santos. Então, assim, por acaso apareceu lá e apareceu, acho que eu procurei o nome do meu avô, né? E eu fiquei chocada. E então, assim, ó, a gente não precisa nem ficar cutucando, as coisas vêm e as informações vêm, assim, sem você ir atrás. Ai, mas é isso. Mas era só para É, compartilhar quanto isso realmente é importante. Nossa, o importante é a gente estar com o nosso coração aberto para acolher todos, né? E dar um lugar para todos eles, né? Do jeito que for, né? Porque no momento que a gente vai acolhendo,
né? Eles não estão mais excluídos, e ninguém mais precisa de substituir, ninguém precisa mais ficar identificado, né? É, Então, assim, trazer à luz, isso é bem... Claro, a árvore genealógica é uma forma de estar trazendo à luz todas essas coisas, e outra coisa que eu quando achei você interessante. tem possibilidade de estar fazendo essa busca. É. E outra coisa que eu achei interessante, esse passo a passo que ele passou aqui, né? E aí fiquei, quando você comentou da minha pergunta, aí eu fiquei com a interrogação. Falei, nossa, que legal, mas agora eu vou ter que ficar na esfera um pouquinho de cada um, porque, querendo ou não, do lado do meu pai também tem, né? Os excluídos, tem segredo, coisas assim que eu percebo que eu tô conectada, né? Então agora eu vou, fico em cada um, no meu lugar. Você ficando no seu lugar, você não tem que estar identificada nem conectada com o Sim, que é de um ou o que é de outro. é, Porque tanto o seu pai como a sua mãe são grandes, são maiores, é. E aí né? volta para E, aquela. e cada um fica com o que é deles. Então, se você está indo lá pegar, é porque você está se colocando numa Sim, posição que não é de criança. é. Né? E Então a aí, gente tem que olhar e respeitar a história de cada um do jeito que eles é, carregam, né? E não a gente querer carregar a bagagem que é deles. e deixar com Né? eles, Então né? aquela coisa, né? No meu lugar eu tenho força. É. E Se aí eu volta para aquela. resolvo pegar Desculpa. algo ou de um ou do outro, eu vou perder a força. Sim, Porque sim, deles, o que que eu tenho que pegar? A vida, é. que é o bem maior que eles nos deram. Né? Então, assim, é aquela coisa, né, do querido papai, querida mamãe, a vida que vocês me deram, eu tomo com Tudo, tudo, né? né? E como o Bert diz naquele livro Um Lugar para os Excluídos, quando você toma tudo, só o bom entra, É verdade. né? Então, assim, eu acho aquela frase dele, assim, magnífica. Quando você toma tudo do jeito que foi, só o bom entra. Se não tem julgamento, se não tem nenhuma censura, se não tem questionamento, só o bom vai entrar. É verdade. Aí, só para relembrar a provocação dele que ele colocou lá atrás, né, sobre a felicidade, mas isso é fácil demais, né? Então, ficar no Né? nosso lugar é fácil demais, né? Quando a gente vê, a gente está atravessando, né? Tipo assim, é orar e vigiar o tempo todo, né? Qual é, como diz você, qual é o meu lugar na fila do pão? Né? Vamos manter isso. Você Eu, tem mais posso- alguma coisa? Posso passar eu para a tenho Mônica? eu tenho um exemplo que eu queria falar com vocês. Eu participei de uma constelação e nesta constelação eu levei o meu pai. E aí eles pediram ele para fazer uma representação, ele foi o pai, né? E no caso tinha abortados, né? Eu levei de 7 a 8 anos para entender que aquela constelação, e mesmo ele sendo representante, aqueles abortados representavam pessoas da minha família. E aí, depois disso tudo e desse entendimento, eu cheguei até a comentar em casa toda, né? Teve, depois de bastante tempo, comentei, o meu pai mesmo escutou aquela coisa toda. E hoje eu incluo esses abortados, né? Que eu sei que são homens, não sei por quê, mas eu sei que são homens, e incluo da minha árvore genealógica. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas eu senti que seria assim. É, porque, tipo assim, dentro da concepção do Bert, que veio para todos que foram gerados dentro do grupo têm o seu lugar. Se esse lugar não for respeitado, o que veio depois vai estar fora do lugar, né? Então, assim, para que cada um tenha seu lugar, ninguém pode ser excluído. Senão, alguém que veio depois vai estar fazendo esse papel, como aqui no caso dessa tia, porque uma criança de 5 anos que morre não é para ser esquecida,
Só que, às vezes, a dor da família não é que esquece porque quer esquecer. Às vezes, a dor é tão grande que prefere não falar mais nisso, não se toca mais nisso. Bom, né? Já foi, já enterrou, já acabou, não se fala mais. E acaba esquecendo. Ou, tipo assim, que nem na minha família, quando eu fui estudar constelação, o que eu descobri, mesmo a gente sabendo e falando, na hora de contar, você só conta quem está vivo. Esquece de contar aquele que morreu. E isso é muito importante, né? Tipo assim, que para mim assim foi uma descoberta maravilhosa, que a gente não contava os que tinham morrido. A gente sabia e a gente falava sobre eles, mas não contava. Então, eu achava que eu era a quinta e, de repente, eu descobri que eu era a sétima. E o meu comportamento é, tipo, quando a gente olha aquele um, dois, três, o meu comportamento é de sétima, né? Então, é, é muito importante você ir para o seu lugar, tira um peso de você. É justo, eu estava me sentindo fora do meu lugar. E é justamente depois que eu vi essa fala, né, do professor lá né, nessa vida, tem a alfa, gama e beta, né? Tem que Uhum. saber qual que era o meu lugar. E aí hoje eu sei onde, né? Apesar de tô lá no quarto também. Seria uma alfa pelos estudos lá. Fala, Mônica. Eu primeiro queria falar que ela estava falando, né, do lugar, da força do pai. Eu fiz durante a semana aquilo do golinho que o René falou. Aí eu bebia um pouquinho de água e os dois copinhos de água, um golinho da mãe, um golinho do pai. É muito interessante fazer isso, viu? É bem gostoso. E aí também eu queria saber, bom, quem não sabe nada, porque eu, pessoalmente, eu não sei nada para trás da minha família. Não tem como montar árvore genealógica, né? Eu só sei do meu pai e da minha mãe e as histórias deles são bem confusas. Não, não tenho certeza de nada. Essa coisa da árvore genealógica, né? Tipo assim, hoje com os exames genéticos aí, tipo assim, tem várias empresas que fazem esses exames de DNA, você pode estar encontrando referências por conta disso, né? Mas, né, que nem para nós brasileiros, e no caso, para você da América Latina, também teve muita exclusão, teve muito massacre, teve muita mudança. Então, a gente Uhum. não tem as informações reais, às vezes, né, de onde a gente veio, né? Por É, exemplo, eu sei que a minha bisavó, a mãe do meu avô materno, ela é uma indígena que foi capturada numa armadilha, né? Na linguagem do mineiro, assim, minha avó foi pega no laço. Ela foi mas capturada como você numa sabe disso? porque Alguém te essa história contou? não, essa história sempre foi falada na família, mas assim, Ah, tipo assim, tipo assim, alguém que foi capturado, saiu da sua tribo, foi capturado numa uhum, armadilha, né? Era uma conduta normal dos bandeirantes, dos desbravadores brasileiros, né, dos grandes heróis da pátria. Eles uhum, capturavam as mulheres indígenas, casavam com os escravos, que aí eles tinham mão de obra gratuita, eles não tinham que comprar. Ou eles estupravam essas mulheres e faziam filhos bastardos, que também era mão de obra gratuita, né? Então, assim, a gente sempre ouviu falar isso, mas nunca foi dado um lugar digno para essa mulher. Então, a gente não aprendeu a olhar essa mulher como alguém que foi tirada do seu povo, da sua cultura, e colocada num outro meio, e dali veio meu avô, os outros descendentes.
mas nem o nome dela a gente tem. Então, assim, atualmente eu que estou enchendo a paciência. Então, assim, eu resolvi, eu não assumi esse papel. Eu estou tentando que meu irmão mais velho faça. Vai atrás do atestado de óbito do avô para a gente descobrir pelo menos o nome da mãe dele, pelo menos o nome que foi dado a ela quando ela foi inserida na sociedade. Até porque numa viagem eu descobri a provável etnia dela. Só que daí eu estou querendo saber o nome dela para ir buscar algo mais dessa história. Porque ela é de uma etnia do interior de Minas, da Zona da Mata, que era considerada extinta. Só que nos últimos, sei lá quantos anos, tem um movimento de ressurgência de descendentes dessa etnia que tem essa história, que daí na hora que eu, assim, no YouTube tem várias histórias que eu comecei a procurar no Google, tudo, quando eu tive o nome da etnia, então tem várias histórias semelhantes, né? Então, assim, e o que eles fazem, a minha avó foi capturada no mato, ou minha bisa, a minha trisavó, sei lá, dependendo da idade da pessoa, né? Ela foi capturada no laço e foi casada com isso e foi, tipo assim, e esses indígenas, para fugir dessa perseguição, eles foram se escondendo na mata e se embrenhando, e foi colocado como extinto. E tinha alguns aldeamentos, algumas coisas onde eles tinham a língua deles. Na época da Guerra de 45, foi proibido eles falarem a língua por conta de italianos que tinham uma língua, um dialeto que os italianos falavam. Então, por conta disso, proibiram o dialeto italiano e a língua indígena, porque eles não sabiam diferenciar uma coisa da outra. Então, se perdeu muito conhecimento dessa etnia, né? Então, assim, para a gente ter a nossa árvore genealógica, tanto desse lado indígena como do lado negro, muita coisa se perdeu. Então, pelo teste de DNA, eu vou ter algumas informações, né? De onde veio essa coisa toda. Mas chegar nas pessoas exatas é mais difícil. Não tem como, Né? né? Até, assim, tem algumas pessoas que conseguem, mas é um trabalho muito extenso. Você tem que ter muita dedicação para fazer essa busca. É. E se não há informação, é difícil, né? É, né? Então, pelo DNA, você vai conseguindo fazer a busca que você vai achando pessoas com DNA que, que cruza, né? Semelhantes. Então, por essa probabilidade, você vai estar Não, chegando na sua. O DNA fala a ascendência, né? Ou a descendência. Acho que a É, minha irmã fez isso, mas não dá para saber, por exemplo, da onde era avó, quantos irmãos tinha, nada disso, não sei nada disso. Não faço a menor ideia. Tem essa é a a... nossa história. E essa é a história que a gente tem que olhar e aceitar. E Que saber foi também que cada um está a serviço, que a gente fala das indígenas, das negras, esquecemos dos desbravadores, né? Que estavam a serviço de algo. eles estavam a serviço de algo e nesse serviço, né, seria mais ou menos a história do Hitler, ele estava a serviço de algo. Então, para ele cumprir o serviço que ele estava, ele fez as barbáries que ele fez. A mesma coisa, essas pessoas que dentro da nossa história são chamadas de heróis nesses bandeirantes. E Então, tipo nas assim, famílias também a gente vê essas questões de fazendas, sítios, terras, muitas mortes, né? Muitos muita coisa. assassinatos. Então, quer dizer, parece que vem já de atrás, né, dos descendentes, né? Quando chega essas brigas por terras, por fazendas, e daí vai. E muitas vezes nas constelações, essas brigas, né, a gente não tem identificação de onde essas brigas aconteceram.
Mas, assim, situações que aparecem muitas mortes é muito comum em constelações. É muito comum, às vezes, assim, a pessoa vem com um tema de dificuldade financeira, por exemplo, ou, não sei, tipo assim, às vezes a pessoa vem com uma postura, ela traz uma questão que você vê que atrás daquela questão tem uma criança ferida brigando, tá? E na hora que a gente vai fazer a constelação, aparece um monte de mortes, que ela não tem nem ideia. Mas isso vai se manter dentro daquele grupo até isso ser olhado, isso ser acolhido. E a gente não pode julgar, né? Então, assim, é complicado, né? É, para mim, o passo mais complexo, né? Olhar dentro desse ponto de vista da história, quando você começa a olhar, pensar nos meus ancestrais negros, nos meus ancestrais indígenas, eu tinha um olhar. Até que um dia alguém que não tem nada a ver com constelação me fala para mim assim, e o seu lado branco, como que você olha? Foi um tapa na cara, porque eu não parava para pensar que eu tinha um lado branco. E se olhar dentro da história, dentro do histórico, né, da história do Brasil, esse lado branco foi alguém que estuprou alguém lá atrás. Só que disso veio a minha vida. Então, para mim ser inteira, eu tenho que olhar para isso tudo e acolher sem julgamento. Né? Isso é fácil, né? Isso é um caminho, assim, é um passo a passo que a gente vai amadurecendo com o tempo. Né? Então, a primeira vez, quando a gente conversando sobre isso com uma professora, que era, na realidade ela é professora de história, não tinha nada a ver de constelação, e a gente começou a falar da história do Brasil, dessas coisas que aconteceram. Ela olhou para mim e falou assim: e o teu lado branco? Como é que você olha para o teu lado branco? Eu me dei conta que eu nunca tinha parado para pensar no meu lado branco. Né? Eu digo assim: eu precisei fazer uma bandeirinha para você dizer, eu também sou branca. Né? É. Então, assim, é você. Enquanto eu não assumir todas essas facetas, eu não sou inteira. Né? Enquanto eu não tiver tudo isso muito claro, muito confortável dentro de mim, eu não estou inteira. Porque qualquer coisa que você nega de você, você está negando você mesma. Né? Qualquer coisa que você nega na origem, você está negando você mesma. Então, é assim, é um caminhar, olhar para as histórias, né? Olhar para tudo o que aconteceu, não achar que está certo o que aconteceu, mas aconteceu, né? Eu não posso achar que a escravidão foi uma coisa boa ou bonita, mas se eu existo é porque existiu uma escravidão, né? Eu não posso achar bonita essa história das mulheres indígenas serem capturadas no laço e serem inseridas na sociedade, né? Para ter mão de obra. Mas eu venho disso, a minha vida veio disso. É só Então, dizer sim, né? hã? É Eu só tenho que dizer olhar para tudo sim isso para e isso, né? dizer sim para isso, né? Mas não deixar de trazer isso à tona, porque eu acho que todo mundo precisa pensar nessa história, que essa é a nossa história. Se eu estou aqui é porque eu sou essa mistura. E se eu sou assim é porque eu tenho essa mistura dentro de mim, né? Então, assim, e cada um tem a sua mistura. Esses dias vendo uma live, eu não me lembro agora o nome da pessoa, mas eu vou procurar e passo para vocês, passo para a Adilena colocar lá no grupo. Que ele estava falando dessas misturas, dessas histórias de racismo e tal, e daí ele fala assim: ah, eu sempre me achei um italiano perfeito.
né? Meu avô italiano, minha bisavó italiana, todo mundo italiano. Daí fui passear na Itália, né? Durante a live, ele falando, eu fui passear na Itália, né? Encontrei com um primo que vive lá. Daí ele me levou para passear, né? Daí a gente saiu, fomos no local da Itália, quase divisa com a Áustria, subimos umas montanhas e fomos num povoado pequenininho, daqueles bem antigos, né? E daí andando nesse povoado, né, tipo assim, comecei a ver os nomes de praça, nome de rua, tudo com o sobrenome da família. Daí uma hora ele pergunta para o primo, o que que a gente veio ver aqui? Né? Daí o primo dele diz, você se acha um italiano perfeito, não acha? Né? Esse local foi fundado por alemães que tiveram que fugir de uma briga de clã e subiram essa montanha e montaram esse lugar. Então, os nossos ancestrais vieram para a Itália, mas fugindo da Alemanha. Então, você pensa que você é italiano, mas você não é, você também é alemão. Então, as histórias são muito complicadas. Eu achei assim, né, tipo assim, ele, na cabeça dele nunca passou que tivesse um outro lugar, que é, né, os avós, sei lá, quem migraram da Itália para o Brasil, e então sou descendente de italiano. Daí, quando ele fez essa viagem, ele descobriu que atrás do italiano, na realidade, tem alemães que migraram para a Itália, e daí os outros descendentes foram naturalizados italianos. Né? E assim, e teve todas essas grandes migrações, né, que as pessoas iam de um lugar para o outro. Como que a gente vai saber de onde é a nossa origem? Não tem Né? como. Na realidade, nós todos somos cidadãos do mundo. A gente não é daqui ou dali. Nós somos do mundo. Na hora que a gente olhar todas essas histórias de imigração, a gente vai ver que a gente é de todos os lugares. Quando a gente vai voltando no tempo. Nós somos de todos os lugares. Né? Então, eu não sou brasileira. Eu sou brasileira, eu sou portuguesa, eu sou espanhola, sei lá. Mas de onde é que vem essa minha ascendência, além do continente africano? Não sei se mais alguém quer colocar mais alguma coisa. Muito bom o que você falou. Bem Sim, esclarecedor, bem né? esclarecedor, bem esclarecedor. É, porque são coisas que a gente tem que pensar. E assim, nós que estamos tendo a oportunidade de ter esse conhecimento que o Bert trouxe, isso vai somando as outras coisas. Né? Então, a gente tem que estar se apropriando disso, nos fortalecendo, para estar passando isso para o mundo. Né? Talvez eu seja até parente do Eurico, porque a minha mãe era Rodrigues também. Então, é isso. Somos Obrigada, todos Eri, pela parentes. leitura. É, somos todos parentes. Obrigada pela leitura, tá? E eu vou passar para a Helena, porque eu acho que o nosso tempo já foi. Ah, tá acabando, né? Legal. Não esqueçam do golinho. Golinho, Ah, dois golinhos. É bem gostoso. Já vou começar já, já. É, obrigada a todos pela presença. Ere, muito obrigada pela leitura. Cleusa, minha parente também, porque tenho os é, nativos de Minas, por isso você começou a falar Minas, eu falei, nossa Senhora. E semana que vem, gente, estamos aqui no mesmo horário, comemorando nossos 9 anos. Tem que trazer então, bolo? Ah, então num dos grupos, Helena, o Marco Aurélio fez o seguinte comentário: nós mineiros somos todos descendentes de bandeirantes. Isso deu um start aqui.
É, né? Porque são coisas que a história do Brasil não é contada dessa forma. A gente não para pensar, né? Daí você começa a prestar mais atenção no que aconteceu e como aconteceu, né? é bem legal. E é isso, gente. Então, uma boa noite a todos. Até semana que vem. E bora tomar os golinhos. E agora vou colocar na parede assim: é fácil. Depois dessa leitura hoje que o Bert falou que é fácil. É fácil, muito É fácil. fácil. Tchau, Tá bom, gente. Até semana tchau. que vem. Bom Tchau, gente. descanso. Até semana que Boa vem, noite. com Tchau, tchau. comemoração. Boa noite. É isso Até, aí. gente. Boa noite. Boa noite. Tchau.